Amigos, amigas, que Jesus, nosso mestre, nosso companheiro, pastor de ovelhas desgarradas do seu rebanho, neste instante, possa Ele, à mercê da sua bondade infinita, nos abençoar hoje e sempre. Nós conversaremos com vocês, os que têm insistido em nos dar o carinho da sua atenção, da sua audiência, nesses períodos difíceis pelo qual a humanidade vem atravessando, a fim de que as obras de propagação de nossa abençoada doutrina não sofra solução de continuidade, mas que continuemos, de um jeito ou de outro, a fazer parte dessa família, onde todos possamos aprender uns com os outros. E hoje nós falaremos em torno de uma parábola do conhecimento de muitos. Uma parábola que, analisada não somente pelo seu conjunto literal, mas avaliada principalmente pelo seu aspecto de profundidade e conteúdo, nos mostra que Deus, em hipótese alguma, aconteça o que acontecer, façamos o que eventualmente fizermos, Ele jamais se apartará de nós. Ele estará conosco por todo sempre, segundo palavras exteriorizadas por Jesus. E essa parábola, esse ensino, essa história é a história ou a parábola do filho pródigo. Jesus, como sempre, espreitado pela maldade humana, especialmente daqueles homens, os que se arvoravam na autoridade religiosa do seu tempo. Os escribas, os principais sacerdotes do templo, os fariseus. Espreitavam o mestre toda vez que ele reunia a multidão e ensinava a sua boa nova. E não foi diferente quando nosso Senhor Jesus estava junto de pessoas vistas por esses religiosos do seu tempo, os escribas, os fariseus, os sacerdotes do templo de Jerusalém, que não perderam tempo e oportunidade quando nosso Senhor Jesus estava na companhia de publicanos, de pecadores, em que estes homens dessa religião judaico-ortodoxa começassem a criticar Jesus, porque estava junto de homens, de pessoas, de mulheres, de má índole, os publicanos, os pecadores de todos os matizes, pregando a sua messe de libertação e amor. Mas Jesus, conhecedor profundo da sutileza e da psicologia humana, não se fez de rogado, não perdeu a ocasião e
contou para estes que estavam criticando pelo simples fato de fazer parte ou de estar junto com pessoas de má fama, ensinando a sua mensagem, em contar-lhes a parábola do filho pródigo. Antes dessa parábola do filho pródigo, justamente ali no livro de Lucas, no capítulo 15, nós vamos ver que Jesus explanou para todos aqueles os que estavam ouvindo as suas prédicas, e também para estes os escribas e fariseus que o criticaram, em contar-lhes a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e, em terceiro lugar, essa parábola que nós iremos explorar agora, a parábola do filho pródigo. Todas essas três parábolas, analisadas em seu contexto, nos mostram que Jesus desconstruiu, de uma vez por todas, aquela imagem falsa que, infelizmente, existe até os dias de hoje em relação a Deus. Que imagem falsa é essa? A imagem de um Deus cruel, de um Deus revestido de imperfeições humanas, um Deus vingativo. Mas Jesus desconstruiu essa imagem. E justamente nessas três parábolas, dentre outras, mais especificamente dessas três parábolas, da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo, ele nos mostrou a imagem de um pai bondoso, amoroso, compassivo. Em perfeita identidade, essas parábolas, com os atributos estabelecidos por Kardec, juntamente com a espiritualidade, na questão de número 13 do Livro dos Espíritos, quando nos ensinou os atributos de Deus, ou da divindade. Que Deus é o amor na sua expressão máxima, que Ele é a inteligência suprema, que Ele é justo, que Ele é misericordioso. E é exatamente isso que Jesus nos faz entender, incute na mente do povo daquele tempo, cujo destinatário principal da sua fala, das suas parábolas, era para essa casta de religiosos que se apegavam ao aspecto puramente formalístico e exterior dos seus cultos, sem que houvesse efetivamente uma alteração de comportamento, uma alteração em seus caráter. Então Jesus nos diz que certa vez um filho chegou até o seu pai e pediu para ele que lhe desse a sua parte da herança, dos seus bens. Imaginemos, minha gente, que quando se diz herança, vem à nossa mente a ideia de transferência de patrimônio com a morte de alguém, através de um processo de inventário. É o natural, segundo a nossa legislação. É assim que funciona, a transferência dos bens far-se-á tão somente após a morte, quando se diz herança. Imagine aquele tempo, numa cultura extremamente formalista, patriarcal, um filho chegar até o seu pai e pedir uma parte sua na herança. Isso significa que o filho já estava ansioso para que o pai morresse logo, porém o pai
não morria, o filho, para não matar o pai, chega até o pai e diz: olha, pai, eu quero minha parte na herança, o senhor pode me antecipar? Imagine, naquele tempo, um filho chegar ao pai e fazer essa proposta, esse pedido. E o pai não se fez de rogado, e então deu a parte que cabia àquele filho na herança dos seus bens. E o filho, então, dirigiu-se para uma terra longínqua, porque isso já era um escândalo, simples fato de um filho chegar perante o pai, que era uma autoridade, que devia receber um respeito irrestrito, tinha uma autoridade imensa, por conta da própria sociedade patriarcal da época. E ele, para não fazer uso dos bens, que já seria um escândalo, ter pedido uma parte na herança, uma antecipação da sua herança, fazer uso dessa herança ali naquele vilarejo, ele partiu para terras longínquas, longe dali do vilarejo, onde residiu o seu pai e o seu irmão. E para lá, esse filho pródigo foi. E dissipou todas as suas riquezas, todos os seus bens, seu dinheiro, na prostituição, na dissolução dos sentidos. E o seu irmão ficou com o pai na propriedade, ali, fiel ao pai, cumprindo zelosamente o seu dever, a sua obrigação de filho. E é importante que observemos que essa parábola, ela nos mostra 3 personagens, mas às vezes nós nos focamos tão somente no filho pródigo por conta do próprio título, parábola do filho pródigo, quando, a bem da verdade, nós poderíamos, num complemento, dizermos que se trata da parábola do filho que segue os preceitos morais e do filho que não segue os preceitos morais, o filho amoral, que é esse o pródigo, que deixou a sua família, pegou uma parte que tinha nos bens e foi para as festas de dissipação, para dar vazão aos seus instintos inferiores. E ele então, depois que os seus bens já haviam sido eliminados por conta da sua imprudência, já estava numa bancarrota financeira e moral, ou seja, numa quebra total, estava no fundo do poço, havia falido completamente, financeira e moralmente falando. Aí veio as cobranças. Quando nós agimos imprudentemente, aí vem as consequências. É causa e efeito. Causa e consequência. Semelhantemente, a fábula de Esopo, que cuida, que ilustra a situação da cigarra e da formiguinha. Ele passou por momentos difíceis, a ponto de chegar à condição mais dolorosa, que fere a dignidade humana, a condição de miserabilidade, de fome absoluta. Batia de porta em porta, aquele que era considerado um jovem rico, tornara-se miserável. Passou a bater de porta em porta, de casa em casa, para pedir um pão, para pedir um prato de comida. E nem isso foi-lhe concedido. Um pão, um prato de comida. E ele sentiu de perto a fome. Quando então ele resolveu pedir trabalho como cuidador de porcos, e esse trabalho lhe foi dado porque era um trabalho
indigno de um judeu. Porque o povo judeu tinha, na sua cultura, a ideia de que o porco é um animal imundo, impuro. E só quem cuidasse desses animais eram pessoas também impuras, indignas. Tudo isso para ter condições de poder comer da lavagem que os porcos comiam. E naquele momento extremo de dor, esse jovem, esse filho pródigo, recordou-se do lar paterno e pensou: meu Deus, os trabalhadores da casa do meu pai, eles comem muito melhor do que essa lavagem de porcos. São muito bem tratados. Acredito que se eu retornar à casa do meu pai, pedir perdão a ele com toda sinceridade, creio que pelo menos ele vai me admitir na condição de um servo, de um trabalhador, porque isso aqui não é vida para ninguém. E ele então resolveu voltar ao abrigo da casa do seu pai. Quando ele estava a alguns 200, 300 metros de chegar à propriedade do seu pai estava ali por perto, em contato com a via pública, mas dentro da propriedade, vislumbrou lá na linha do horizonte a imagem de alguém que lhe era muito familiar. E o pai, observando a movimentação daquela imagem lá na linha do horizonte se aproximando, não teve dúvidas de que se tratava do seu filho amado, que já fazia tempo que tinha ido embora daquela propriedade. E o pai não esperou que o filho chegasse à propriedade. O pai saiu em plena via pública para recepcionar o seu filho. Tamanha era a alegria e a ansiedade de tê-lo de volta na sua companhia, que nem esperou que o filho chegasse. E o abraçou e o beijou fervorosamente. E o filho disse: pai, perdão, pequei contra ti, pequei contra os céus. E o pai disse: quieto, meu filho, isso não vem ao caso, isso não importa. O que interessa é que você voltou. E eu estou muito feliz. Dito isso, o pai desse jovem deu ordens aos seus servos para que matasse um novilho cevado e chamasse os vizinhos, os amigos, que ele iria dar uma festa por conta do regresso daquele seu filho que estava perdido e tinha-se até a ideia de que estava morto, porque não se tinha notícia deles. E determinou também o pai desse jovem que desse ao filho anel, um par de sandália, enfim, que ele chegasse e tivesse ali todo o tratamento que ele deveria merecer na condição de filho, independentemente da situação na qual ele havia realizado. E curiosamente, nesse exato instante, enquanto o festejo já estava ali ocorrendo, eis que, chegado do trabalho no campo, o filho mais velho, se defrontando ali perante a residência do seu pai, na qual ele também residia, achou tudo estranho aquela movimentação e perguntou para um dos servos do seu pai: o que está acontecendo na casa de meu pai? E o servo disse: você não está sabendo? Eu não. Ora, o seu irmão, que era tido como morto, ele regressou à casa do seu pai. E, minutos depois, o que aconteceu? O filho mais velho, que estava voltando do trabalho, não quis entrar, não quis participar, ficou indignado com aquilo. Ficou revoltado com o retorno do seu irmão.
E aí, o pai chega até esse filho mais velho e diz para ele: entre, meu filho, seu irmão que era dado como morto, voltou para nós novamente. Que alegria, que felicidade. E o filho mais velho resolveu não entrar, não queria entrar. Desobedeceu uma ordem de seu pai. E ele, indignado, disse: mas pai, eu tenho ficado com o senhor aqui anos a fio, sem esmorecer, cumprindo todas as suas regras. E o senhor sequer chegou a me permitir que eu matasse um novilho cevado e chamasse os meus amigos para fazer uma festa. O senhor não fez nada disso para mim? Aí o pai disse para esse filho mais velho, indignado: meu filho, mas você já me conhece, você sabe quem eu sou, não há necessidade de você pedir nada, você tem tudo, tudo que é meu é seu. Em linhas gerais, em síntese, essa é a parábola do filho pródigo. Naturalmente, interpretada, nós vamos entendê-la em que a propriedade, o campo, é a vida, é a existência. O pai desses jovens, obviamente, é Deus. O filho mais jovem são todos aqueles os pecadores, representando o filho pródigo, os pecadores, os publicanos, todos aqueles que eram considerados deserdados da bondade e misericórdia de Deus por parte da ortodoxia judaica, que eram aqueles os discriminados pelos judeus ortodoxos da época. E o filho mais velho, que ficou com o pai na propriedade, representa todos os religiosos. Especificamente na época da criação dessa parábola, quando Jesus aqui esteve entre nós, esse filho mais velho estava representando os escribas, os fariseus, os sacerdotes dos templos judaicos, que conheciam toda a legislação mosaica de Moisés, todas as regras, mas eles utilizavam essas regras como se costuma dizer na atualidade: faça o que eu mando, porém não faça o que eu faço. E era isso que esses homens faziam. Esse filho representa essa casta de pessoas. E com um grande detalhe, que pensam que Deus jamais haveria de receber o seu filho de volta, que por ter se rebelado, que por ter pedido uma parte na herança e partido para o mundo para satisfação dos seus apetites grosseiros, que Deus iria deserdar esse filho para nunca mais tê-lo em sua companhia. Então, essa parábola do filho pródigo nos mostra, evidentemente, a desconstrução com aquela imagem de um Deus cruel, vingativo, mas nos mostrando a imagem de um Deus acolhedor, que, independentemente das faltas cometidas pelos seus filhos, ele estará sempre disposto a acolhê-lo no seu seio amigo e amoroso. E os religiosos, os muito apegados aos dogmas, às formalidades,
a ritualística do culto, mas sem se ater ao aspecto profundo da questão dos princípios que abraçam e não se modificam, ficam só no aspecto meramente formal, exterior dos cultos que professam, se arrogam numa condição de privilegiados, olham os pecadores de cima para baixo, como se fossem seres desprezíveis, imaginando que Deus não haverá de acolher na sua compaixão, bondade e misericórdia aqueles os que se desvencilharam do bom caminho, aqueles que saíram do seu convívio por razões várias. Jesus mostrou, portanto, para aqueles escribas, para aqueles fariseus, para aqueles sacerdotes que o estava criticando pelo simples fato de estar na presença de pecadores, que Deus não faz distinção alguma entre os seus filhos. E que pelo simples fato dessa ou daquela pessoa não ter sido batizada nesse ou naquele segmento religioso, ou até mesmo pelo simples fato de ser um ateu, isso não haverá em hipótese alguma de obstar-lhes o acesso ao Pai, visto que o acesso à casa do Pai é um acesso ilimitado, incondicional. Observemos pela própria forma narrada por Jesus nessa parábola do filho pródigo, que o Pai aí, Deus no caso, ele não criou qualquer condição para que aquele filho retornasse. Muito pelo contrário, fez até uma festa. É como disse Jesus no final da parábola da ovelha perdida, que há mais alegria, há mais festa no céu por um pecador que se arrepende do que aquele que não precisa do arrependimento, daquele que já sabe das regras e segue essas regras, esses preceitos. Então, fazendo um paralelo com o capítulo 11 do Livro dos Espíritos, que trata ali da lei divina, das leis naturais, das leis morais, no livro 3º do Livro dos Espíritos, nós vamos ver que essa parábola, ela de fato reúne em si a lei de justiça, a lei de amor e a lei de caridade. Porque se nós formos ali na questão de número 886 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou o seguinte para a espiritualidade amiga: como podemos entender a caridade? O que se entende por caridade? Perguntou o codificador à espiritualidade amiga. Observem qual foi a resposta dada pelos espíritos amigos. A caridade deve ser vista como a benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E o que nós vimos nessa parábola do filho pródigo, senão a aplicação justa dessa questão de número 876 do Livro dos Espíritos. O que nós vimos no contexto da narrativa dessa parábola? Um filho que cometeu uma infração ética, moral, ao chegar até o seu pai
e pedir-lhe: Pai, quero a minha parte na herança. Isso nada mais é do que uma antecipação da morte do pai. É o filho querendo que o pai morra. Ele cometeu uma infração. E diante do cometimento dessa infração, qual foi a atitude do pai? Qual é a atitude de Deus para com todos nós? Uma atitude de perdão incondicional. Perdão para com as ofensas. Então o pai age com caridade em relação a todos nós, porque ele sabe quem efetivamente nós somos. Num dado instante estamos acertando, noutro estaremos errando. O próprio Cristo havia dito: quem dentre vós que estiver sem pecados, que atire a primeira pedra. Nos mostrando, portanto, que Deus não é esse homem severo e cruel, que a qualquer falta cometida pelos seus filhos, ele já estará nos apedrejar, ele estará nos proscrever da sua família, do seu seio bendito e amoroso. Muito pelo contrário, ele estará sempre receptivo, desde que, e a parábola nos mostra muito bem claramente isso, desde que nós façamos um movimento interno que implique num reconhecimento de nossas faltas. É o remorso. Foi o que aconteceu com o filho pródigo, que ficou corroído pelo remorso de ter pedido a sua parte na herança. Isso é uma blasfema. Isso é uma infração ética, moral gravíssima, que leva inclusive até mesmo à deserdação do filho que assim se porta em relação ao seu pai. Mas não, Deus não abandonou, o pai não abandonou aquele seu filho. Pelo contrário, o recepcionou, agiu com caridade extrema. E é isso que nós vemos na questão de número 876 do Livro dos Espíritos, quando, repito, Kardec perguntou: o que podemos entender por caridade? Benevolência para com todos. O pai é benevolente porque ele age com bondade para com todos, indistintamente. Observemos que a resposta dos Espíritos está em perfeita consonância com a parábola do filho pródigo, porque Deus foi bondoso, sem qualquer condicionamento, sem qualquer restrição, quando o filho pediu perdão e que queria retornar para o lar novamente. Indulgência para com as imperfeições alheias. O que é ser indulgente, senão aquela pessoa que age com compaixão, com compreensão, com acolhimento àqueles os que fracassam em suas caminhadas existenciais. Então Deus é indulgente para com todos nós. O pai dessa parábola, obviamente representando Deus, agiu com indulgência, com amor, com tolerância, com compreensão, com carinho. E por fim, agiu com perdão daquela ofensa que aquele filho pródigo havia cometido ao exigir que o pai lhe antecipasse a sua parte na herança. É uma ofensa grave. Então, nós vemos, minha gente, a aplicação perfeita da lei de justiça, amor e caridade nessa parábola do filho pródigo, em que nós vemos que o pai, ele age com justiça, com amor, com caridade para com todos nós. E o que é
perguntou Kardec na questão de número 876, ainda dentro do capítulo 11, que trata da lei de justiça, amor e caridade, o que é? Como podemos entender no que se baseia, perguntou Kardec aos espíritos, na 876, no que se baseia a justiça? No que se baseia a justiça divina? E olhem a resposta dada pelos Espíritos. No ensino que Jesus já havia deixado, segundo o qual fazer ao próximo, a outrem, o que desejaríeis que outrem, ou que o próximo lhe fizesse. Olhem só o que significa justiça na concepção dada pelos espíritos amigos. E o mais interessante de tudo é que os espíritos amigos, quando eles nos ensinam na possibilidade de virmos, por exemplo, a estarmos numa situação de incerteza quanto se essa ou se aquela atitude minha irá ou não prejudicar alguém, quando estivermos na dúvida, na incerteza, qual é a regra áurea que os Espíritos nos deram, ainda em resposta a Kardec na questão de número 876 do Livro dos Espíritos? Qual é a resposta que eles deram, complementando essa de Jesus? Que deveríamos fazer a outrem o que desejaríamos que outrem nos fizesse. E os Espíritos complementaram dizendo, e se porventura estivermos ainda na dúvida sobre a melhor conduta, o melhor comportamento, se vai ou não afetar alguém, os Espíritos nos ensinaram a seguinte regra, a fazermos a seguinte pergunta: o que eu vou fazer vai de fato prejudicar ou não alguém? Ou seja, eu gostaria que se alguém fizesse isso para mim, eu ficaria feliz com isso? Se a resposta for não, eu não ficaria feliz, então já sabemos como devemos nos proceder. Se estivermos ainda na dúvida se tal ou qual comportamento é correto ou não, fazermos essa pergunta: se eu fizer isso, se alguém me fizesse isso, o que eu estou querendo fazer, vai me deixar bem ou não? Dependendo da resposta, nós sabemos se devemos ou não fazer. Então, essa parábola do filho pródigo nos mostra que nós temos que agir para com todos aqueles, os que fracassaram, os que estão fracassando, os que estão errando, com justiça. E justiça, disseram os Espíritos a Kardec, é o respeito aos outros. É o respeito que nos cabe ter em relação a essas pessoas que fracassam. É a caridade que nos impõe o dever de sermos benevolentes, indulgentes e de perdoarmos esses os que eventualmente estão aí agindo em erro. Porque uma coisa é certa: se o filho que voltou para a casa do pai, o filho pródigo, pedisse retorno e o pai negasse, aí nós estaríamos diante de um comportamento vingativo. E Deus não se vinga, porque o pai já sabia que o filho tinha sofrido, então ele sofreu, não pensemos que ele não tenha sofrido. Ele sofreu horrores a ponto de passar fome, sede, frio, desprezo e humilhação. Ele já pagou a sua dívida. Quem somos nós para infligirmos mais penas àqueles os que ainda estão sofrendo? Não estaríamos agindo com justiça, não estaríamos agindo com amor e sequer não estaríamos agindo com
caridade. Nós então queremos agradecer a atenção de todos os nossos amigos, de todas as nossas amigas, e se possível, caso entendam que esse vídeo foi interessante, tocou o seu coração, nós pedimos, compartilhe com um amigo, um parente, e nós ficaremos muito agradecidos por essa caridade prestada. Um forte abraço a todos e que Jesus, nosso mestre e amigo, continue nos abençoando, nos iluminando, nos fortalecendo. E vamos nos cuidar de nós mesmos e daqueles que estão próximos de nós, tomando as cautelas devidas. Porque tudo isso é passageiro. Vai passar. Com fé, com foco, com força, nós chegaremos lá. Que Jesus abençoe a todos. Um forte abraço.